Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje conversa com o professor Francisco Carlos Costa, professor Cacau, licenciado e bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como estamos no final das férias, nós vamos falar com ele sobre a importância desses exercícios físicos. Professor Cacau, uma alegria imensa conversar com você, mesmo no final das férias, mas sempre é importante, até porque a gente tem fevereiro todo pela frente, nós vamos ter festejos carnavalescos e tal. É importante também falar sobre exercício físico nesse momento. Eu quero agradecer a você por ter aceitado o meu convite para fazer parte do Ponto de Vista de hoje. Nelson, a satisfação é nossa, né? Eu já havia tomado conhecimento dessa possibilidade, isso nos honra bastante e, sobretudo, para falar de uma coisa que nós fazemos há 40 anos, que é lidar com o exercício físico e, indiscutivelmente, aproveitando aí a sua abertura, o exercício é uma das ferramentas mais seguras do ponto de vista não medicamentoso e mais eficazes no sentido de prevenir, tratar e até reabilitar as pessoas acometidas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Você, como especialista em fisiologia do exercício, você pode dizer para o telespectador e a telespectadora que estão avidamente acompanhando a nossa entrevista de hoje, quando é que se prescreve esse exercício? Em que condições? Eu diria que toda e qualquer pessoa precisa de fazer exercício, né? E quando a gente fala em exercício, é preciso diferenciar exercício físico da atividade física. Quando você busca o exercício físico, você parte de um princípio, você precisa da orientação de um profissional da área da educação física. Quando você fala em atividade física, é uma outra situação, toda e qualquer atividade que você faz onde há um gasto energético acima daquele de repouso. Por exemplo, nós estamos aqui numa situação de repouso. Se eu levantar e começar a caminhar com um cachorro ou passear andar de bicicleta, para ficar claro lá para o nosso telespectador, isso é uma atividade física. Eu posso transformar uma atividade física num exercício, na medida em que eu detalhe toda essa prescrição. Então, sintetizando, toda e qualquer pessoa, na verdade, ela precisa ser ativa e, se ela quiser uma coisa mais palpável do ponto de vista de ganhos de aptidão física, o exercício físico com orientação de um profissional seria bastante importante. O exercício físico é seguro? Muito seguro. É a ferramenta não medicamentosa mais barata, mais eficaz, de melhor custo-benefício. Já veja que ela consegue, repito, prevenir, tratar e reabilitar todas as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares. Hoje, 30%, acho que, da população mundial são levadas a óbitos justamente pelo problema das doenças cardiovasculares. E o exercício pode ter uma função muito importante no processo preventivo dessas doenças. Agora, nós estamos atravessando uma época de muito calor. O verão, janeiro, fevereiro, março, até março, vai ser com muito calor. Como se pode fazer exercício numa época como essa? Princípio 1, bom senso. Nós estamos numa época, como você está bem colocando, de muito calor. Aliás, o calor em Natal está acima do normal para a gente que vive aqui. Então, é importante que você procure se exercitar pela manhã antes das 8 horas, né? Hidratar, ter sempre a preocupação de hidratar antes, durante, dependendo do nível de duração e intensidade dessa atividade física e, sobretudo, depois. À tardinha, por volta das 16 horas em diante, é prudente que você faça atividade a partir desse horário, justamente para você fugir o problema do calor, o sol, e, consequentemente, correr um risco de desidratar. Quais os
principais cuidados, além desses que você falou, para quem quer começar um programa de exercício? Muito importante essa pergunta. Pessoas que têm mais de 35 anos de idade, é prudente que elas sejam submetidas a uma que a gente chama de avaliação pré-participação desse programa. Normalmente a gente indica que ela faça uma avaliação com um cardiologista, né? Seja submetida a um teste de esforço para ver a condição dela durante esse teste. A partir daí, não tendo nenhum problema, o profissional da área da educação física fará a avaliação inicial, quer dizer, observar níveis de força, de resistência, de equilíbrio, o objetivo que ela quer alcançar com essa atividade física, e a partir de então nós faremos a prescrição voltada para quê e para quem, ou seja, a pessoa que nos procura, ela quer o quê e quem é essa pessoa, respeitando a individualidade dessa pessoa. Qual é a diferença básica entre exercício físico e atividade física? Eu acho que a gente até já deu um toque nisso. Já deu um toque, hein? É por isso que eu queria que você atividade repetisse. física é toda e qualquer ação que você faz onde existe um gasto calórico acima do de repouso, né? Passear com um cachorro, andar de bicicleta, nadar, enfim. O exercício não. Ele precisa de uma orientação profissional. Você precisa de uma avaliação inicial para ser detectado os níveis de aptidão física e, a partir de então, dependendo da situação, até passando por um cardiologista, passando por um ortopedista, se assim houver essa necessidade, o profissional poder prescrever a intensidade, a duração, a frequência desses exercícios e promover os ajustes de cargas. Haja vista que, à medida que eu vou me exercitando, eu vou ficando mais bem condicionado. É tipo um carro bem regulado, né? Eu vou ter a condição de desenvolver mais aquele nível de exercício e, consequentemente, eu preciso ajustar essa carga. Então, sintetizando, o exercício é como um medicamento. Ele precisa de duração, intensidade, que é a miligrama do medicamento, frequência, quantas vezes vai tomar e por quanto tempo. No caso do exercício, eu diria que a vida inteira. A gente nasceu, nós nascemos, o corpo precisa de atividade física a vida inteira. E nunca é tarde para começar. Então, o exercício é fundamental na vida corriqueira de cada um de nós. Claro, vamos fazer aqui uma analogia simples. Lembra dos nossos antepassados, lá, as pessoas que viviam no campo, que hoje já não é tão assim, onde o trabalho braçal, acordando desde cedinho até o fim do dia, né, se locomovendo, capinando. Essas pessoas praticamente não tinham hipertensão, não tinham obesidade, não tinham diabetes, né, na incidência que a gente vê hoje. Por quê? Porque elas tinham uma vida naturalmente ativas. Eles tinham um gasto calórico muito alto. O grande problema da humanidade é a falta de gasto calórico. A gente vive num mundo onde você aperta o botãozinho e a televisão liga, você aperta o botãozinho, aquele móvel vem até você, ou você arrasta essa cadeira aqui, enfim. Então, o grande problema nosso é justamente a falta de atividade física, mesmo dentro de um processo natural. Você falou uma coisa há pouco tempo que me chamou a atenção. Você falou que o exercício ajuda na reabilitação cardíaca. Você pode explicar isso em detalhes? Fica fácil. Nós, quando abrimos a nossa clínica, nós abrimos em sociedade com o cardiologista Dr. Felipe Guerra. Aliás, nós fomos o primeiro grupo a trabalhar reabilitação cardiovascular via exercício em Natal, convidado que fomos pela entidade. Então, a pessoa, ela infartou, por exemplo. Ela foi acometida por infarto, foi revascularizada, ou, às vezes, tem um problema cardiovascular que não foi necessário fazer uma intervenção, ela é encaminhada para o exercício, são feitas as avaliações que deverão ser feitas naquele momento pelo cardiologista. Ele faz uma estratificação de risco dessa pessoa. Nós temos risco A, B e C, ou seja, baixo risco, risco moderado e alto risco. Dependendo desse risco, nós vamos prescrever o exercício para aquela pessoa, para aquela situação. O indivíduo que infartou, por exemplo,
e ele revascularizou, colocou uma ponte e duas. Quando liberado pelo médico assistente, ele é encaminhado e a gente vai iniciar esse trabalho, a princípio, com um trabalho aeróbio, caminhadas na esteira ou na bicicleta, e vai evoluindo conforme eu já coloquei. Você falou numa clínica. Há quanto tempo você tem essa clínica? Na verdade, o nome é Clínica do Exercício. Para que a pessoa possa compreender, foi um nome que a gente juntou exercício com um processo de doença. Mas era uma academia especializada em atender essas pessoas, onde havia o meu sócio cardiologista e a gente da área do exercício. Então, faz cerca de 18 anos. 18 anos. Quem é o seu sócio? Dr. Felipe Eduardo Guerra. Felipe Eduardo Guerra. A pandemia fez com que a gente mudasse um pouco a logística. Nós atendíamos 160 pacientes por mês. Com a pandemia, nós fomos os primeiros a ter que fechar, pelo alto risco das pessoas que a gente atendia. E aí, pós-pandemia, nós abrimos com outra logística, de forma que o Dr. Felipe não está mais de maneira presencial, por isso eu já não atendo os pacientes de alto risco como outrora. Cacau, fica onde sua clínica? Hoje a gente atende 3 vezes por semana, segundas, quartas e quintas, manhã e tarde, dentro do clube da Caerne, aqui na entrada de Portilândia. Segundas, quartas e quintas. Segundas, quartas e quintas. 6h40 às 11 horas, né? Horário marcado, são 8 pacientes por turma, e à tarde de 15 até 18h30. E há quantos, você pode repetir, há quanto tempo você tem essa Nós clínica? estamos já há 18 anos. Meu amigo, é uma vida. Nós começamos dentro de um hospital, né? Aqui em Natal. Passamos lá cerca de 8 anos, depois nós saímos, migramos para uma área independente, né? Passamos mais, talvez, uns 8 anos, e aí veio a pandemia, onde nos impôs a condição de ter que parar mesmo, pelo risco, e como parou tudo, né? E 2 anos e meio depois a gente voltou dentro de uma logística mais leve, mais diferente, no entanto, com o mesmo nível de eficácia e eficiência naquilo que a gente se propõe. Mas você já voltou Já. à atividade na clínica. No Clube Caerne, a gente atende Clube lá Caerne. hoje. A gente tem uma área aberta lá onde a gente atende. Que beleza. Muito bom, por sinal. Que bacana. Você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, qual sua mídia social, se algum telespectador, telespectadora quiser manter contato? Pode entrar lá no Instagram, Cacau, C-A-C-A-U-S-P-O-R-T-S, Cacau Esportes. Vai ver lá, a gente está sempre publicando. Ou o telefone mesmo, pessoal. Não sei Qual é o seu telefone? 98154-1505. Você pode repetir? 98154-1505. Que beleza, Cacau. Mas nós vamos dar um tempinho, voltamos daqui a pouco. Tá bom. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas,
diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o professor Cacau. Cacau, qual a faixa etária dos seus pacientes cardíacos? A faixa etária lá da clínica, ela se situa entre 50 e 90 anos de idade. Existe uma exceçãozinha lá de uma pessoa ou outra com mais de 90 anos. Por quê? Porque são justamente essa faixa etária onde existe o maior número de pessoas acometidas por doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, enfim, outras mais. Daí a gente ter essa procura maior dentro dessa faixa etária. Professor Cacau, a gente está falando bastante sobre problema de doença cardíaca. Que outras doenças você, lá na sua clínica, você trabalha com os pacientes? Conforme eu te coloquei, normalmente são pessoas coronariopatas, mas quase sempre essas pessoas são portadoras já têm diagnóstico de diabetes tipo 2, hipertensão, né? Então já vai juntando aqui 3 fatores de risco grande, excesso ou obesidade, normalmente. Então, eu diria que a grande maioria, talvez 70%, estão lá por problemas como carro-chefe, o problema do infarto. São pessoas que sofreram infarto. Agora, você também foi preparador físico, ou é preparador físico, na área esportiva. Quantas vezes, aonde e quando você já participou dessa atividade? Lá no início da minha, quando eu formei, 80, 81, eu tinha sido atleta juniores do ABC, tinha uma grande amizade ao professor Fernando Teixeira, o mesmo tinha sido meu professor na escola, e o professor Reginaldo. E Fernando estava no ABC, eles estavam precisando de uma pessoa para trabalhar na base, com a parte física. E eu estava concluindo o curso. Fui convidado, aceitei, foi um prazer muito grande. Como tudo na vida, a gente precisa de alguém que abra espaço para você, e Fernando me abriu esse espaço naquele momento. Eu fui feliz, soube aproveitar, e no ano seguinte eu já estava assumindo, muito jovem, a preparação física do ABC, da equipe de futebol profissional. Trabalhando com pessoas como Servilho de Jesus, que eu brincava de botão, jogava botão quando criança, ele no Palmeiras, seleção brasileira. Depois trabalhei com o próprio Ferdinando, nós fomos campeões. Erandi Montenegro, que infelizmente há dias atrás faleceu. Servilho, Valdemar Carabina, Danilo Alvim. Quando eu digo que trabalhei, fui preparador físico de Danilo Alvim como treinador do ABC, as pessoas dizem, quantos anos você tem? Haja visto que o Danilo jogou a Copa de 50, eu nasci em 56. Então, assim, eu fui muito feliz, trabalhei com lendas e pessoas que fizeram a história do futebol brasileiro e até mundial. Qual é o tamanho do seu espaço físico na sua clínica, lá no Clube da CAED? Hoje a gente trabalha numa área lá são 20 por 10, 300 metros quadrados. 20 por 10. É uma área bem interessante. É suficiente? Aberta, mais do que suficiente, até porque a gente fez todo um planejamento para atender apenas 8 pessoas por horário, né? E a gente faz uma adequação do ponto de vista da capacidade de cada um deles para tentar homogeneizar ao máximo a turma e o processo da prescrição flui bem. Você falou de uma coisa que me lembrou também a minha infância e juventude. Jogo de botão. Meu amigo, eu também era aficionado a jogar botão.
vivíamos fazendo campeonatos. Hoje em dia parece que a criançada nem se preocupa mais com isso. A juventude de hoje não tem a riqueza que nós tivemos no passado, do ponto de vista motor. Até porque, por exemplo, eu fui para a escola com 7 anos de idade. A gente só brincava, né? Tudo que você imaginar, futebol, tica, garrafão, essa coisa que nos dava uma riqueza motora muito grande. E depois de muito cansado, vinha o jogo de botão, que era uma atividade mais moderada. E tudo isso era muito rico para todos nós, indiscutivelmente. Infelizmente, o mundo caminhou diferente, hoje é tudo muito, né, informatizado, é muito no computador. E tirou essa possibilidade da criança. A criança hoje ela praticamente não tem vivência motora. E aproveitando essa sua colocação, eu trabalhei 20 anos com escola de futebol, num clube bem conhecido aqui em Natal, acho que eu posso citar, a ABB, um clube classista da maior qualidade. E a nossa faixa etária era de 8 a 15. E passaram lá, durante os 20 anos, cerca de 10 a 11 mil crianças. E a gente percebia a dificuldade das crianças do ponto de vista motor, justamente por falta dessa atividade natural que hoje é muito difícil. Agora, você tem um filho que você se orgulha de falar nele. O que é que ele faz? Eu tenho que falar em todos, são 3. Fale em todos, então. Lá em casa são 5 da área, inclusive minha esposa, né? E, assim, o meu mais velho hoje é uma pessoa, assim, ele conseguiu um espaço muito, eu diria, importante. Ele é professor da universidade desde os 28 anos de idade, quando ele concluiu o doutorado, passou na Universidade Federal. E aí começou a sua busca pela pesquisa, de forma que hoje, sintetizando, ele é um homem do mundo, um cidadão do mundo. Há 3, 4 anos atrás foi eleito por uma plataforma à base de algoritmo como o melhor pesquisador das Américas, né, inclusive na frente dos americanos, na área específica de estudo dele. Isso é feito através de tabulação dos trabalhos científicos publicados nas revistas de maior impacto no mundo, feita a somatória de pontos e sai a classificação. Isso abriu um campo enorme para ele. Já esteve no Canadá fazendo um pós-doutorado primeiro, depois, agora recente, esteve na Nova Zelândia. Já tem um convite e já viajou para a Espanha, vai passar 6 meses lá em Toledo. E, enfim, então, de forma que nos orgulha muito, e eu acho que é um grande orgulho para a própria universidade, para o curso de Educação Física da Universidade Federal, na área de bacharel. E isso realmente nos envaidece. Ele não gosta quando a gente fala disso, mas eu tenho que falar, você já perguntou. Como é o nome dele? Eduardo Caldas. Eduardo Caldas. Não posso deixar de citar André e Matheus. É lógico. Os gêmeos. E a mulher também. Jerusa. A área dela é mais a área da educação, a pessoa que estudou a fundo, sobretudo a questão ela trabalhou muito com o surdo, né? Educação física voltada para os surdos. E o André e Matheus, a gente encaminhou para os Estados Unidos, formaram lá, passaram 8, 10 anos. Depois um deles voltou, o outro ficou lá, né, vive lá, casou com uma americana, já está estabilizado também na área do exercício todos. E o André veio para cá. Eu sei que ele ia assumir a clínica, e aí um dia ele chegou para mim, pai, eu quero mesmo ser treinador de futebol. E aí galgou os cursos necessários para isso, fora a formação que ele já tinha, e está aí, num clube aqui em Natal, contratado, fez um bom trabalho agora recente, e vamos ver o que é que vai dar. Agora, explique para a gente sobre a reidratação. A gente está no final do verão, caminhando para o final do verão, e você já falou que é importante fazer exercício se reidratando. Agora, toda atividade física tem que ser relacionada com reidratação? Porque assim, no momento em que você está em repouso, você gera um calor, né? Na hora que eu começo a fazer atividade física, a temperatura corporal aumenta muito, sobretudo internamente. E esse calor ele é dissipado sob a forma de suor. Se eu transpiro muito, além de líquido, eu perco outras substâncias, eletrólitos, sódio, potássio, etc., imprescindíveis
é a manutenção do meu estado fisiológico ideal. Portanto, eu diria assim, simplificando, a gente precisa, uma pessoa adulto de estatura média, pelo menos 3 litros de água por dia. E se ela faz atividade física, durante e pós o exercício, isso pode ser acrescido um pouco mais. Quer dizer que a pessoa normalmente tem que tomar 3 litros de água por dia. Por aí, mais ou menos, um adulto de estatura mediana. Por que que o idoso geralmente não sente sede? É porque, como tudo no corpo humano, na medida que eu vou envelhecendo, você vai perdendo determinadas funções. E os sensores da sede, vamos falar assim para ficar mais fácil de ser compreendido, eles também vão diminuindo, né? Ao ponto de você não perceber. E às vezes, quando percebe, você já está desidratado. E uma maneira prática, objetiva de você perceber isso é a cor da sua urina. Quanto mais amarelo eu estiver urinando, exceto um outro problema, é um indicador de que eu estou já desidratando, estou precisando de fazer essa reposição hídrica. Que coisa muito interessante. Você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, se preocupar com a reidratação, principalmente num momento como esse que a gente está passando, aonde as temperaturas estão elevadas, aonde estamos ainda no final caminhando para o final do verão e tendo que fazer os exercícios físicos que você tem preconizado. Os adeptos aqui da cerveja precisam ter cuidado. A cerveja ela passa a ideia de saciamento da sede, né? E desidrata bastante. Você acha que eu vou tomar uma cervejinha para matar minha sede, sobretudo depois de uma pelada, pessoal da pelada. Quando, na verdade, você precisaria tomar água primeiro, hidratar bem para poder fazer o uso da cerveja. A gente faz o contrário. Que coisa! Professor Cacau, eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite de dar essa aula sobre isso, sobre esses temas todos que você abordou aqui, porque é fundamental. Essa nossa entrevista teria sido melhor se fosse no início do ano. Lamentavelmente, tinha outros compromissos, mas eu estou fazendo ainda em tempo de a gente aprender como conviver com esse calor infernal que a gente está passando, principalmente sobre a reidratação. Eu queria que você se despedisse do nosso telespectador. Volto para você a palavra. Eu quero agradecer o convite ao telespectador que nos assiste e dizer que, sempre que possível, falar sobre exercício físico é muito importante, porque as pessoas ainda são muito sedentárias. Natal é uma das cidades mais sedentárias do Brasil. E como é que eu posso identificar uma pessoa sedentária? São aquelas pessoas que não se exercitam com regularidade, pelo menos 150 minutos por semana. Então, essas pessoas a gente poderia dizer que são sedentárias. E, infelizmente, esse número ele é crescente na primeira infância também. A caminhada, então, ela é importante? Toda e qualquer atividade é melhor do que ficar sentado ou deitado. Caminhar não faz mal a ninguém. E a musculação é importante também? A musculação é um dos componentes do exercício. Imprescindível, importante, não necessariamente só a musculação. Todo e qualquer trabalho com sobrepeso, com carga, principalmente na terceira faixa etária da vida, acima dos 50, porque a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a perder força, a gente começa a perder potência, consequentemente coordenação e equilíbrio, e isso leva o idoso à queda. Se você faz todo esse processo, aí sim, de preferência com orientação profissional, você vai estar plantando uma semente preventiva para o risco de queda que o idoso tem com bastante frequência. Professor Cacau, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Ponto de Vista de hoje. Eu que agradeço a você. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. Tenha certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza.